Veja aí. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe em mais uma reunião nossa de estudo nas sextas-feiras. Hoje, graças a Deus, o microfone funcionando a contento. Semana passada a gente teve que ir no gargarejo, como diz os nossos avós. Mas hoje está tudo ok. Então vejam bem. Hoje a gente vai estudar Allan Kardec, o educador e o codificador. Aquela proposta não é palestra, é estudo. Um estudo dirigido. Na primeira semana, o estudo André Luiz e a vida no plano espiritual. Na segunda semana, Allan Kardec, o educador e o codificador. Na terceira semana, Joana de Ângeles e a psicologia espírita. E a quarta semana, a filosofia espírita na obra de Leon Denis e Herculano Pires. E a gente está vivendo o centenário de Herculano Pires. Então, daqui a 15 dias a gente vai ver tudo isso direitinho. Então, nesse momento, lá no bairro do Arruda, vou dar um adeuzinho para ele, né? O nosso amigo Euclis está acionando o sistema de gravação. Essa reunião está sendo transmitida pelo site da casa, ao vivo, e depois vai ficar disponibilizada no YouTube, para quem quiser. Mas a gente bota essas coisas na rede social. Mas não é só, é uma reunião na sexta, tem uma no domingo, uma na terça também. A gente já está com o chat lá do site da casa, repleto de palestras, Então, que vocês podem ver esse pessoal todo, Fernando Veloso, Estevão Coimbra, Mercedes Almeida, não é? Então já está lá no chat da gente, mais de 200 palestras. Esse trabalho desse transcomunicador instrumental, Euclis. Então, sempre lembrando, porque ele faz um trabalho fantástico e pioneiro, e pioneiro. Transmissão ao vivo em Centro Espírita. Realmente a gente tem que tirar o chapéu para essa percepção, não é? Essa abertura que Euclis tem. Eu me lembro muito que o Espírito André Luiz diz, né? O homem que quiser ajudar o presente precisa viver no futuro da raça. Então são essas iniciativas pioneiras, que qualquer um de nós pode fazer, mas às vezes nos acomodamos e cruzamos os braços. Pessoal, então, na noite de hoje, o livro principal da noite, seguindo uma sequência natural, é O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Mas a gente vai ver também como acontece no estudo de Chico, que a gente vê a biografia de Chico, no estudo de Joana, que a gente vê a biografia de Joana. A gente vai ver, pessoal, eu vou pedir só uma atenção, inclusive pela gravação, a gente evitar conversa paralela, né? Terça-feira passada, agora teve pessoal, inclusive um pessoal de fora convidado. A gente evitar, porque essas coisas escapolam e fica passando o tempo todo, né? Agora, eu falo conversa paralela, agora pode interromper a qualquer momento, perguntar, e não é só perguntar, pode, olha, eu queria dizer uma coisa a qualquer momento, né?
Pessoal, então, a biografia de Allan Kardec, de Henri Saussure, é o francês, amigo de Kardec, contemporâneo e amigo. Então, isso é uma biografia que só foi traduzida para o português o ano passado, né? A FEB adquiriu os originais da obra desse grande espírita francês, Henri Saussure. É alguém que viveu o movimento espírita à época de Kardec. E a gente vai ver a revista espírita de Allan Kardec hoje sobre um tema fantástico: o planeta Vênus. O planeta Vênus, na descrição do espírito George. Então é tudo isso que a gente vai pincelar na noite de hoje. Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade que a Casa Espírita propicia, uma oportunidade de encontro, onde estamos aqui reunidos, unidos novamente pelos princípios cristãos, procurando os caminhos da evolução espiritual, e que possamos entender a mensagem kardeciana que iremos estudar na noite de hoje. Allan Kardec, que foi na Terra o missionário-chefe da terceira revelação de Deus à humanidade. Então, pedindo a permissão ao Espírito Protetor da Casa dos Humildes, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, e pedindo permissão a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, iniciamos a reunião de estudo da noite de hoje. Ok? Pessoal, então está aqui o livro de Henri Saussure. Então vejam bem. Como ele é uma sequência, a gente viu que Allan Kardec havia visitado Lyon, a sua cidade natal. Isso é muito importante porque é um espírita amigo e contemporâneo dele. Então ele está descrevendo aquilo que ele acompanhou de visu. Então Allan Kardec indo visitar as cidades na França. Então Allan Kardec teve aquela acolhida e tão calorosa, amorosa lá em Lyon, que é a sua cidade natal, mas não foi diferente em Bordeaux. Allan Kardec vai até Bordeaux, vejam bem, no dia 14 de outubro de 1861. Allan Kardec vai até a cidade de Bordeaux. Se vocês se lembram, em um Evangelho segundo o Espiritismo, vejam bem, essas cidades aparecem o tempo inteiro: Sens, Lyon, Bordeaux, Paris. Então vejam bem, eram cidades onde o movimento espírita era populoso, já a época que Kardec vai dizer aqui. Vejam bem, então ele chega lá em Bordeaux, vindo de Lyon. Da última vez a gente viu a passagem dele por Lyon. Aí vejam bem, se Lyon fez o que se poderia chamar o seu pronunciamento no que respeita ao espiritismo, Bordeaux não fica atrás. Olha lá, Bordeaux não fica atrás, porque também quer ocupar um dos primeiros lugares na grande família espírita. Não foi em alguns anos. Aí vejam que coisa fantástica. Pessoal, a gente está vivendo os dias da codificação. Não é hoje que a gente olha para trás, até um trabalho como uma casa como essa tem 48 anos. A gente estava ali no início de tudo. Aí vejam o que diz Kardec, não é? Não foi em alguns anos
mas em alguns meses que a doutrina tomou proporções grandiosas em todas as classes da sociedade de Bordeaux. Então vejam bem, em alguns meses entraram uma ideia nova que chegou no tempo certo, né? Então vejam bem, a semente caiu na terra e aquela terra estava pronta. Essa ideia correspondia aos anseios da humanidade, né? Constatamos um fato capital, é que lá, como em Lyon e em muitas outras cidades que visitamos, vimos a doutrina encarada do mais sério ponto de vista e nas suas aplicações morais. Espiritismo é coisa séria. Por isso que a gente diz, é Allan Kardec levado a sério. Espiritismo não é brincadeira, e como muita gente ainda pensa, né? Então vejam bem, então a gente precisa estudar os princípios espíritas exatamente por isso, né? Porque toca em toda a ordem social, e veja bem, nas questões morais, nas grandes questões morais da humanidade. E continua Allan Kardec. Ali, como Alhures, ali em Bordeaux, como Alhures em Lyon, vimos inumeráveis transformações, verdadeiras metamorfoses, caracteres que não são mais reconhecíveis, porque em poucos meses, pessoas que passaram por uma transformação moral absurda no seu comportamento, na sua relação com os vícios. Então vejam bem, quer dizer, mudando por completo a vida de um indivíduo, então como de toda a sociedade, não é? Então vejam bem, pessoas que em nada acreditavam, trazidas às ideias religiosas pela certeza do porvir, agora palpável para elas. Isso dá medida do espírito que impera nas reuniões, como impera nas nossas casas espíritas, seja elas quais forem, não é? Nas nossas reuniões espíritas. Do espírito que impera nas reuniões espíritas, já muito multiplicadas, quer dizer, não era uma, duas, três, era realmente um crescimento em todas aquelas cidades dos núcleos espíritas, já. Então, nos bairros. Então, como a gente vê aqui em Recife, era assim a época de Kardec. Então, começava ali uma história sem fim, que ia ser transplantada para outras terras também, no caso o Brasil. Em todas aquelas reuniões a que assistimos, constatamos o mais edificante recolhimento, uma de mútua benevolência entre os assistentes. A gente se sente meio simpático, que inspira confiança. Como é aqui nessa reunião, nas nossas reuniões, agora não é só aqui na Casa dos Humildes. Ah, então vejam bem, a gente chega nessas casas espíritas, seja elas quais forem, né? A gente vê uma egrégora preparada, uma psicosfera boa, não é? O que é isso? Afinidade intelecto-moral dos seus participantes. Intelecto pelo ideal que abraçam, os princípios, né? Então vejam bem, e moral porque vige um relacionamento sadio, fraterno, verdadeiro, né? Então, em todas elas. Agora não é um grupo do Cristo, que é um grupo, seria um grupo perfeito, né? De pessoas humanas, mas ali você percebe o trabalho da espiritualidade. Eu estou vendo pessoas aqui que eu conheci em outra instituição, né? Carla, lá em Estevão, sempre está lá no lado de Silas, né? Então, Roseane, eu conheci lá no lado de Jesus. Severino, eu conheci lá no Jesus no Lar. Antônio de Pádua, lá na Torre também, Madalena, né?
Então veja bem, esses centros onde a gente chega não é diferente daqui. Então você se sente bem, a fraternidade, todos os trabalhadores, todos unidos num propósito só. Então vejam bem. Agora, por que isso, essa afinidade intelecto-moral? Né? Pela homogeneidade de pensamento. Então todos ali estamos debruçados sobre o mesmo ideal. Então vejam bem, sobre os mesmos princípios da imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade. Então vejam bem, do Evangelho de Jesus, porque não há, o Espiritismo é cristão, não uma religião com rituais, sacramentos, né? Mas é isso como Kardec colocou aqui, desse ponto de vista, o lado que Allan Kardec preferiu, e vocês observem, usar a palavra moral. Então, esse aspecto religioso do Espiritismo vem pelos seus princípios, não por nenhum ritual. Que a gente aqui, a gente evita imagens, a gente evita paramentos, então sacramentos a gente não tem, hierarquia. Então vejam a viagem, um minutinho só, o retrato que Allan Kardec faz lá da cidade de Bordeaux. Eu fico imaginando um espírito desse, mesmo ele sendo evoluído, né? A alegria de Allan Kardec quando chega nessas numerosas cidades hoje e vê esse movimento espírita pujante no mundo inteiro, na Espanha, em Portugal, no Brasil. Agora tudo lá no início, então era uma coisa maravilhosa, né? Mas no livrinho Espiritismo na sua expressão mais simples, de Allan Kardec, eu gostei muito dessa iniciativa da FEB, porque a gente conhece o Pentateuco, não é? O Pentateuco kardeciano, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Vejam bem, o trabalho de Allan Kardec não parou aí. Aliás, o Herculano Pires afirma, né, que a codificação não é só o Pentateuco, é toda a coleção da Revista Espírita, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Os 12 volumes da Revista Espírita. Mas a FEB tomou iniciativa, então aquele livro, O que é o Espiritismo, um livrinho pequenininho, fininho, então, e alguns opúsculos de Allan Kardec, é o seu pensamento, e era Allan Kardec escrevendo o Espiritismo na sua mais simples expressão. E é impressionante Kardec falando sobre a história do Espiritismo. Olha aí, o iniciozinho de tudo, não é? Então, para quem não sabe, Espiritismo, a certidão de nascimento é 18 de abril de 1857. Essa é a certidão de nascimento do Espiritismo como doutrina. Mas a fenomenologia é universal. E um novo ciclo se abriu, ainda não era chamado de Espiritismo. Os estudiosos chamam do moderno espiritualismo. Então, essa fase foi o desabrochar para que a doutrina espírita aparecesse no mundo. E esses fenômenos dispararam, começaram a acontecer, não foi na França, foi nos Estados Unidos da América. Alguém se lembra o nome da cidadezinha onde aconteceu isso? Huddersville, né? Lá nos Estados Unidos, mas é por aí mesmo. Então, numa cidadezinha, vejam bem, uma aldeia no condado de Wayne, do estado de Wayne. Então, na cidadezinha de Huddersville, começou essa história. E Allan Kardec descreve aqui, né? Então, vejam bem, nos Estados Unidos da América, por volta de 1850, vejam bem, a atenção pública foi atraída para diversos fenômenos estranhos, que consistiam em ruídos, pancadas, movimentos de objetos, sem causa conhecida. Isso aqui foi na família de um pastor protestante, John Fox. Aí você vê, a nova revelação vem se apoiando, né, então, no movimento protestante. Na casa do pastor, ele tinha como filha 3 médiuns.
Margaret, Kate e Lea. Tá? Pena que a gente não pode parar para os nossos irmãos reformistas, quando eles criticam tanto o aspecto demoníaco do espiritismo. Eu digo, olha, vocês reclamem de vocês mesmo, porque saiu lá da casa de um pastor protestante, essa história toda, viu? Então vejam bem, muitas vezes esse fenômeno se produziu espontaneamente, com persistência e intensidade singular, mas também se observou que ocorriam mais particularmente sobre a influência de certas pessoas que intermediavam. E por intermediar, essas pessoas eram as médiuns. E nessa época é impressionante como tantas mocinhas colaboraram para esse desabrochar do moderno espiritualismo, né? Que foram designadas pelo nome de médiuns e que de algum modo os podiam provocar à vontade, o que permitia a repetição. Por isso os experimentadores se serviam sobretudo das mesas, não porque esse objeto fosse mais favorável do que outro, mas unicamente porque é móvel, mais cômodo e porque as pessoas se sentam mais fácil e naturalmente em volta de uma mesa do que em qualquer outro móvel. Se fosse num buffet, então ele também... Então, era numa mesa e as pessoas botavam as mãos e as mesas se moviam, giravam, então, e davam pancadas com o pé. Por isso que a princípio se chamou mesas girantes, né? Table Movels. E depois, quando elas começaram a dar resposta inteligente, passou-se a chamar mesas falantes. Mesas falantes. Aí vejam bem, dessa maneira se obteve a rotação da mesa, depois movimentos em todos os sentidos, saltos, reviramento, pancadas violentas. A princípio esse fenômeno foi designado sob o nome de mesas girantes, ou danças das mesas. Não aqui, agora Kardec faz uma alusão em outro momento, né, que as grandes descobertas da humanidade nasceram de um simples fenômeno. Então vejam bem, da dança das rãs surgiu a lei da gravitação universal. Tá? Então Kardec diz que não achem isso pueril, sem importância, porque as grandes descobertas nasceram das coisas simples. Tá? Por isso que zombaram das mesas girantes, não zombarão da filosofia que ia sair daqueles fenômenos tão simplórios, né? Zombaram das mesas, não zombarão da filosofia nova que sairia dali. Então diz Kardec, não tardou, porém, que reconhecesse os efeitos inteligentes nesses fenômenos. Viu-se que o movimento obedecia a uma vontade e a mesa dirigia-se para a direita, para a esquerda, para uma pessoa designada e sob comando, se erguia sobre um dos pés, batia o número pedido de pancadas. Desde então ficou evidente a causa não era puramente física. E conforme o axioma, pessoal, isso é um axioma da ciência. Então vejam bem, conforme o axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa. E se a causa dava sinais de inteligência, vejam bem, se o efeito dava sinais de inteligência, a causa era inteligente. Não era a mesa, era algo por trás da mesa. Segundo o qual, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Concluiu-se que a causa daquele fenômeno deveria ser uma inteligência. Aí Allan Kardec diz que o próprio fenômeno não foi uma teoria a priori pré-estabelecida para explicar o fenômeno. O próprio fenômeno se explicou. Isso aqui é interessante e algo único na história da humanidade. O próprio fenômeno, olha o que diz Kardec, todos os seres que se comunicaram dessa maneira, quando interrogados sobre a sua natureza, declaravam ser espíritos e pertencer ao mundo invisível, como os mesmos efeitos se reproduzissem em grande número de localidades, por intermédio de pessoas diversas, observados por homens sérios, esclarecidos,
Não era possível que fossem vítimas de uma ilusão. Aí não tem. A gente se lembra aqueles fenômenos de materialização, né? E esse pessoal era tão sério, esses pesquisadores, que quando se materializa aquele espírito de Bemboá, para o sábio inglês Charles Richer, né? E Charles Richer disse, eu não acredito no que eu estou vendo, né? E ele dizia que o espírito tinha pulmão, respirava. Aí ele preparou uma solução de barita e deu para o espírito soprar. Quando o espírito sopra, houve a precipitação do gás carbônico, né? Então esse pessoal se precavia. Então, como ele diz, homens inteligentes, esclarecidos, não é possível que aquilo tudo fosse uma ilusão. Então, da América o fenômeno passa para a França e para o resto da Europa. Então, de Radisville ele ganha o mundo. Aqui no Rio de Janeiro, à época, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro retrata também reuniões das mesas girantes. Então, vejam bem, o fenômeno passa para a França e para o resto da Europa, onde durante alguns anos as mesas girantes e falantes estiveram em moda e se tornaram o divertimento dos salões. Então era nos cafés lá de Paris, nos salões, a burguesia, aquelas mocinhas de Paris, né? Aqueles rapagões se reuniam na mesa para distração. E isso vai parar quando? Quando o sacerdote druida estava reencarnado ali em Paris, né? Então veja bem, ele foi um sacerdote druida, ele foi Jean Rus. Jean Rus foi o reformador tcheco. Aí um dia ele senta de frente para a mesa, e como ele fazia lá na época dos druidas, ele viu que aquilo ali não era um passatempo, e ele vai fazer perguntas de alta filosofia, né? Que é Deus, que é a alma, e os espíritos começam a responder a ele, Allan Kardec, e aí os espíritos vão parar com aquela distração, porque aquilo foi para chamar atenção, e de uma forma ou de outra conduziram. O espírito ali estava trabalhando, ele era um professor lá na França, ele foi projetado para a sua tarefa, na sua missão de codificar a doutrina, e foi através disso, né? Doutrina Machado, que vem para o Brasil. Então, vejam bem, tudo isso para a gente entender o início. Cada mês a gente vai vendo um pouquinho mais. Então Kardec aqui visitando a cidade de Bordeaux, e ele descrevendo todo esse início. Então não pensem que isso foi uma doutrina que saiu da cabeça de um homem, Allan Kardec, e que não teve aceitação. Então logo se formaram grupos, e eram pessoas de todas as classes sociais, de todas as profissões, tá? Da própria França, Victor Hugo vai se tornar espírita. O mundo bate palma para Victor Hugo, autor dos Miseráveis, um homem socialista, se tornou espírita em vida. Jorge Sand se tornou espírita, primeira mulher que usou uma calça comprida e fumou um charuto num café de Paris. Aí alguém pode dizer, ela podia não fumar o charuto, né? Mas aquilo ali simbolizava, ela fez aquilo para acabar com aquela coisa, porque um homem pode e uma mulher não pode, e usar calça comprida. Hoje 90% das mulheres aqui estão de calça comprida, né? Agradeço a Jorge Sand, ela se tornou espírita, então vejam bem. E para quem não sabe, Jorge Sand foi casada com outro espírito nobre, vocês sabem quem foi, né? Frederic Chopin. E ele se comunica hoje no Brasil através de Dona Ivone do Amaral Pereira, já desencarnou, não é? Então, era um movimento como o nosso. Então não pense que era um movimento só Allan Kardec lá na sociedade dele, no escuro, reunido com os amiguinhos. Não, existia o movimento espírita na França já. Pessoal, então, antes da metade da reunião, a gente vai ver agora a revista espírita. Inclusive eu pedi a Euclis porque tem que nominar a reunião, essas coisas de gravação para entrar em rede. Então é o planeta Vênus e a doutrina dos anjos, segundo o Espiritismo, né? Vejam bem,
Quais são os 5 princípios espíritas? Para ser espírita não é preciso ser perfeito. É preciso aceitar os princípios espíritas. Quais são? A imortalidade da alma. Primeiro, a existência de Deus. A imortalidade da alma. A comunicabilidade dos espíritos. A reencarnação. Pluralidade das existências. E a pluralidade dos mundos habitados. Então isso é um princípio espírita, a pluralidade dos mundos habitados, né? Então a gente não está aqui sozinho. Então vejam bem, a gente está nesse cosmos com outros planetas irmãos, né? Com outras humanidades. Agora a descrição de hoje é de um espírito nobre. É um espírito até que teve uma missão num plano superior. Ele vai conversar com Kardec. Vejam bem, Georges, e ele vem falar sobre Vênus. Nenhum planeta existe para recreação. Agora, que a gente percebesse uma coisa: os limites de vida no universo são vibracionais. Olha, aqui na Terra, agora nesse momento, eu não sou médio-vidente, mas eu sei da descrição das pessoas que são médio-videntes. Diz que esse auditório é bem maior. Diz que a população do plano espiritual é maior do que a dos encarnados aqui nesse momento. E a gente não vê. A gente não sente, né? Então vejam bem. Então os outros mundos, a gente não pode chegar com esses 6 sentidos acanhados que a gente tem. Então com essa visão que um cão e um cavalo numa encruzilhada de uma estrada consegue ver uma entidade espiritual, mas um gato, um cão e um cavalo, sua frequência visual alcança imagens que a gente não vê. Aí você quer chegar num bólidozinho imperfeito feito nosso, essas navezinhas, umas parafernálias que para as humanidades evoluídas parece caixa de sapato. Você quer chegar lá, olhar aquele panorama e enxergar alguma coisa. Os limites do universo são vibracionais. Então vejam bem. Mas a gente sabe, Dona Maria João de Deus está lá. A gente falou aqui, uma dessas reuniões, Cartas de uma Morta, ela chegou a visitar com Humberto de Campos. Então a psicosfera do planeta Marte. Então vejam bem. E que o homem chega ali, olha, não vê nada. Então hoje... Agora, por que isso aqui tem uma credibilidade? Isso aqui não é uma conversa e a gente deve se precaver. Tem muita gente que inventa história, né? Principalmente sobre extraterrestre, sobre vida em outro planeta. Tem muita gente que navega na maionese. E eu sou espírita, eu tenho que usar a razão. Então a gente botar sempre um pé atrás e não sair acreditando em qualquer doidivana que diz que teve um contato com ET, que visitou outro planeta, né? Que foi abduzido. Então vejam bem. Mas por que o crédito, pessoal? Isso aqui era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era uma reunião onde se encontrava Allan Kardec. Então eu quero chamar o testemunho de seu Paulo Coimbra, tio de Estevão. Ele disse várias vezes uma coisa aqui muito bonita, que eu não esqueci nunca. Esse homem hoje está com mal de Alzheimer. Então, quem conheceu Paulo Coimbra, Estevão estudou contigo, não foi, Roderick? Então, seu Paulo Coimbra hoje está um homem velho, mas está com mal de Alzheimer, não se lembra de ninguém. Mas ele dizia uma coisa que eu concordo com ele em gênero, número e grau. Ele disse que uma reunião como essa, a reunião da codificação com o Espírito São Luís, o Espírito de Verdade, Allan Kardec na Terra, né? Ele dizia que era mais importante que uma reunião da NASA. E ele tinha razão. O que é uma reunião da NASA, né? Os homens se reúnem e entram em contato com os astronautas que estão lá deslocados já. Então, fazendo esse contato, a reunião entra em contato com os homens sem corpos que habitaram aqui.
Então, seu Paulo tinha razão, né? Uma reunião dessa é mais importante que uma reunião da Naja. E se a gente aceita as coisas que traz o carimbo de Chico Xavier, a gente não aceita? Eu aceito de olho fechado, a mediunidade de Chico. De Divaldo Franco, a gente não aceita? De olho fechado. De Dona Ivone. Agora tem uns que eu não aceito de olho fechado não, mas não vou falar, não vem ao caso. Então muito cuidado com muita literatura que está surgindo aí. E o movimento espírita sabe e alerta. Mas vejam bem, se a gente aceita as coisas do Chico, do Divaldo, imagine Allan Kardec. É um missionário da terceira revelação, né? Então, aquilo ali foi através de uma das médiuns, vejam bem, de Kardec, e vem o espírito Geórgios falar sobre Vênus. E Allan Kardec vai fazer 8 perguntas a ele, 3 das quais a gente vai ver aqui. Então quem quiser, isso aqui até por computador vocês pegam, né? Revista Espírita de 1862. Então vamos lá, vejam bem. O planeta Vênus. A médium Senhora Costel, vejam bem. O planeta Vênus é o ponto intermediário entre Mercúrio e Júpiter. Seus habitantes têm a mesma conformação física que a vossa. A forma tipo é humana, que alguns preferem chamar de humanoides, né? Então há olhos, há nariz, há braço, embora com outra conformação, né? Então vejam bem. Tem a mesma conformação que a vossa. A maior ou menor beleza e idealidade nas formas é a diferença entre os seres que o habitam. A sutileza do ar em Vênus, comparável à das altas montanhas. Aí vejam bem como é bom um estudo dirigido. O que é que a gente viu semana passada com André Luiz? Que aquela caravana dos espíritos aqui no Rio de Janeiro, na Terra, sentiram dificuldade de respirar. Olha lá. Então o planeta Vênus, como diz aqui Geórgia, a sutileza do ar em Vênus é comparável à das altas montanhas. Torna-o impróprio aos vossos pulmões. Olha lá, tá vendo? Então a gente, essa falta de contato interplanetário é impróprio. Vocês sabem que para escalar certas alturas, o Everest ou o Himalaia, você tem que se preparar, se adaptar, então treinar. Então você não pode sair correndo e subir lá. Você tem que parar ali um tempo, ficar ali um tempo, aí depois vai se adaptando, aí sobe mais um pouco. Então o Geórgios diz isso aqui: torna impróprio aos vossos pulmões. As doenças aí são ignoradas. Seus habitantes só se alimentam de frutas e de laticínios. Desconhece o bárbaro costume de comerem cadáveres de animais. Está aqui. Isso aí não é das comunidades aqui cristãs. Desde o tempo do Cristo, os essênios já não comiam. Mas isso aqui é uma coisa digna de nota, é fruta. Então vejam bem. Então não é esse costume bárbaro que a gente olha. André Luiz, leia o Missionário da Luz, né? Então você olha um carneirinho, você olha um porquinho, você olha aquilo ali está partido. O boizinho que vai para a nossa mesa, você vê aquela broca que penetra nele, né? Então vejam bem. Isso tem um atavismo, a gente sabe, né? A humanidade não dá saltos, a gente precisa ir evoluindo. Um dia, se Deus quiser, a humanidade inteira vai deixar esse tipo de alimentação. Um dia, embora que Jesus foi categórico, né? O pior não é o que entra pela boca do homem, mas sim o que sai, porque vem do coração. Agora preste atenção que diz Jesus: o pior não é o que entra, faz mal, mas não é o pior. O pior é o que sai, porque vem do vosso coração.
Então a gente precisa, o problema do meio ambiente passa para uma alimentação mais elevada também. Aí vejam bem, desconhece o bárbaro costume de comer cadáveres de animais, ferocidade que não existe senão nos planetas inferiores, de expiação e prova. Em consequência, as grosseiras necessidades do corpo são aniquiladas e o amor adorna de todos os sentimentos e de todas as perfeições apenas sonhadas na terra. Essa coisa que a gente fala aqui, a gente fala tanto, o amor, o amor, o amor, o amor. A gente não sabe nem o que é o amor de um homem e de uma mulher. Ontem, que é o único dia que eu estava em casa ontem de noite, eu estava vendo aquela novela, o casamento lá de Ari Fontoura com Natália Timber. Então eu digo, meu Deus, uma cena bonita que passou naquela novela, né? Quando o velhinho casa, abraça ela, né? E diz, que bom que hoje, eu estou tão cansado, eu também. Mas que bom, que eu só quero é dormir nos seus braços. Aí ele diz, os jovens não sabem o que é o amor. Amor é companhia. Então aqui isso é sexo. Então a gente não sabe, até o amor fraterno que a gente fala tanto, o amor, o amor, o amor, como ele diz aqui, essas perfeições apenas sonhadas na terra, lá são concretizadas de forma efetiva, né? Então continua o espírito George, como na aurora em que as formas se revestem, envoltas no vapor da manhã, a perfeição da alma, perto de ser completa, tem a ignorância e o desejo da infância feliz. Olha o que ele diz, aquelas almas têm a ignorância e os desejos da infância feliz. Então vivem feito crianças, sem desconfianças, sem receios, sem medos. Por isso que Jesus disse, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E aí o mestre Herculano Pires diz, né? O homem espiritual tem um cérebro de um adulto e o coração de uma criança. Herculano Pires. Desses mundos superiores são assim. Os espíritos têm tanta confiança recíproca, o amor é tão verdadeiro, que eles são como crianças nos seus desejos, na sua ignorância de qualquer perigo. A própria natureza reveste de graça da felicidade velada nas formas delicadas e arredondadas, não tem a violência e aspereza dos sítios terrenos, o mar profundo e calmo ignora a tempestade. Então não, essas tempestades, pessoal, os espíritos dizem que a gente está passando por uma transição. Ontem pela primeira vez eu vi no Jornal Nacional o mapa do Brasil, o Brasil mapeado e mostrando 80% sofrendo a incidência dos raios ultravioleta. O momento de maior perigo no ano está sendo agora. Vocês devem ter visto. Então você está vendo uma mudança climática absurda. Aquelas cataratas lá nos Estados Unidos congeladas. Aí eu digo, meu Deus, só aqueles malucos das teorias conspiratórias, eles tinham razão. Eles diziam que aquilo ali ia viver uma era do gelo, né? Mas é momentâneo. Já aqui do outro lado, esse calor absurdo. A gente ligou o ar-condicionado e eu vou dizer a vocês, eu não estou sentindo esse ar-condicionado, estou sentindo como se fosse um ventiladorzinho, né? Então esse calor absurdo, então essa mudança de clima, agora por quê? Por causa da intervenção do homem. O homem desequilibra esse planeta e depois quer ter um contato interplanetário. Aí Emmanuel diz o seguinte, né? Enquanto não pores ordem na tua casa, que dirá daquele que, sem pôr ordem na sua casa, quisesse visitar a casa dos vizinhos, né? Aí Emmanuel diz, né? O insulamento da terra é um bem inapreciável.
Quer dizer, essa sensação de solidão que a gente aqui tem de não ter um contato interplanetário. Isso não é um mal, é um bem. Que a gente não tem maturidade ainda para se relacionar com as humanidades superiores, né? Então vejam bem. O mar profundo e calmo ignora a tempestade. As árvores jamais se curvam sobre a ação dos ventos, e o inverno não as despoja de sua verdura. Nada é ruidoso, tudo lá é calmo e tranquilo. Então nos 4 reinos tudo é calmo e tranquilo, nada é ruidoso, tudo sorri, tudo é suave. Os costumes marcados de quietude e ternura não necessitam de nenhuma repressão para se manterem puros e fortes. A forma política, claro que tem uma política tem em toda a vida, né? A forma política reveste a expressão da família. Cada aglomeração de indivíduos tem seu chefe, eleito por classe de idade. Os mais velhos, né? Então vejam bem, os anciões, porque viveram mais, então lá é um planeta de pessoas equilibradas, né? A velhice aí é o apogeu da dignidade humana. Vocês acham que lá tem lar geriátrico? Não tem. Não. Então vejam bem. Vocês pensam que essas vozinhas aqui, tudinho, embora são todas carentes e pobres, mas são visitadas pelos seus familiares? Então imagine num mundo desse, né? A velhice aí é o apogeu da dignidade humana, porque aproxima do fim desejado, isenta de doenças, de feiura, é calma e radiante, como uma bela tarde de outono. É o entardecer da vida, o subir da montanha, né? O entardecer da vida. Então vejam bem. Por isso que aparece o Dr. Bezerra de Menezes, ele não perdeu essa forma de ancião. Ele quando aparece ainda, mas é uma forma belíssima, de Bezerra. Ainda tem uma comunicação, mas eu quero ir agora para as 3 perguntas de Allan Kardec. Vejam bem. Por vossa média predileta, fizesse uma descrição do planeta Vênus. Estamos satisfeitos em constatar que concorda com o que já nos foi dito. Allan Kardec já tinha aquelas informações através de outros espíritos. Por isso que é um ensino coletivo e concordante dos espíritos. Então vários espíritos já tinham falado isso a Kardec, embora com menor precisão. Geórgios aqui colocou muitos detalhes. Rogaríamos que vos dignasseis contemplá-la, respondendo algumas perguntas. Direi inicialmente como tendes conhecimento desse mundo. Sou errante, mas inspirado por espíritos superiores. Fui enviado em missão a Vênus. Então não é um espírito qualquer que está falando, Geórgios. Um espírito que foi enviado em missão a Vênus, ele viu tudo aquilo. Foi trazido ali, foi permitida a comunicação dele na Sociedade Parisiense dos Espíritas, já. Aí a duração da vida proporcionalmente é mais longa ou mais curta que na Terra. Aqui a gente vive 80, 90, olha lá. E lá nesse mundo, em Vênus, responde o espírito a Kardec, a encarnação é infinitamente mais longa que a terrena. Lá se vive 300, 400, sei lá quantos anos, né? Infinitamente mais longa. Despojada das violências humanas, relaxada, impregnada da vivificante influência que a penetra. A alma experimenta as asas que a transportam a planetas gloriosos, como Júpiter e outros semelhantes. A alma sai de Vênus para visitar Júpiter. O que Emmanuel disse, o insulamento da Terra, que não é permitido a gente essas migrações, lá entre eles é permitido. As almas se visitam de Vênus a Júpiter.
o que diz George aqui. Aí Kardec pergunta: o caráter sobre o qual descreves os habitantes de Vênus leva-os a pensar que entre eles não há guerras, querelas, ódios e inveja. Aí George responde sobre guerra, ódio, querelas. Os homens só se tornam o que as palavras podem exprimir, e seu pensamento limitado está privado do infinito. Assim sempre atribuís, mesmo aos planetas superiores, as vossas paixões e os vossos motivos inferiores, venenos depositados em vossos seres pela grosseria do ponto de partida. As divisões, as contendas e as guerras são desconhecidas em Vênus. Não é que não exista, não. Se a gente fosse bater um papo, é desconhecido, eles não sabem, desconhecem o que é a guerra num planeta desse. Assim como entre vós desconheceis a fase antropófaga. A gente, isso é uma lenda para a gente, né? Então vejam bem, então fica aqui a indicação da leitura de Vênus, do Espírito George, e o que ele disse é: vivem feito irmãos. A gente precisa pensar nisso, né? Na década de 70 houve um ataque terrorista em Israel. Foi um dos primeiros grandes ataques e desencarnaram 16 pessoas. Então vejam bem. Naquele momento o ataque foi perpetrado pelos palestinos. Mas a gente sabe que aquilo ali é vai e vem. Então, numa comunidade aqui no Brasil, isso comoveu o mundo, porque desencarnou 16 pessoas. Hoje os ataques terroristas matam 100, 200, o World Trade Center, então 16 pessoas. Então, o mundo inteiro, a imprensa comovida, um repórter aqui no Brasil, a comunidade israelita e árabe unidas, e o repórter entrevistou um árabe aqui no Brasil. Olha como no Brasil tudo é diferente, né? Esse pessoal aqui no Brasil se entende. E ele perguntou ao árabe sobre aquele atentado e o que fazer. Aí o árabe deu um depoimento, né? Nós temos que compreender que somos irmãos siameses. Ou vivemos todos juntos, ou morreremos todos juntos. Aí o mesmo repórter foi entrevistar, junto do árabe, estava o israelense. E ele disse: é por isso, por entendermos que ou vivemos juntos ou morremos todos juntos, que aqui nos decidimos a amarmos-nos todos juntos. Então vejam bem, o que é que a gente tem que entender? Que um país para outro, a gente é tudo irmão siamese, tá? Então por isso a necessidade do perdão. Até aquela pessoa que te faz o mal, não se vingue. Ninguém te ofende se você não permitir, dizia Gandhi, né? Ninguém te ofende se você não permitir. Então você tem que perdoar, porque senão não é ela só que vai sofrer, é você também, quando a gente não perdoa, né? Então não há guerra de um planeta como esse. E aqui no nosso planeta esse é um grande problema, um grave problema que a gente atravessa, né? Pessoal, e encerrando o céu e o inferno, hoje Kardec aborda a questão dos anjos segundo o Espiritismo. O que é um anjo? É um espírito evoluído. Tá? E graças a Deus a gente não vai para outros planetas, né? Mas esses espíritos superiores, eles vêm aqui à Terra. Tá? E em grande parte são eles que encarnam aqui na Terra, vivem na atualidade, no seu tempo, no seu século, desencarnam, permanecem na psicosfera do planeta, e são eles que dirigem as sociedades, as nações,
Ai do mundo se não fossem esses espíritos, né? Então, o que é um anjo na visão espírita? Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não resta dúvida. Por exemplo, quem é o guia espiritual do Brasil? Como é que todo mundo chama? O anjo Ismael. Então, o anjo pelo grau de evolução atingido, né? Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não haja dúvida. A revelação espírita, nesse ponto, confirma a crença de todos os povos, fazendo conhecer ao mesmo tempo a origem e a natureza dos seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, sem conhecimento, sem consciência do bem e do mal, aptos para adquirir o que falta. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Conseguem-no mais ou menos prontamente, em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos seus esforços. Todo tem os mesmos degraus a franquear, a concluir. Deus não aquinhoa melhor um do que a outro, porquanto é justo e visto serem todos os seus filhos não terem predileções. Então veja bem, simples e ignorante a gente foi criado. A velocidade da evolução depende de cada um, de cada espírito. Os anjos, não é que eles são mais rápidos que a gente, não. São almas mais antigas, saídas da mão do Criador, e que já se encontram num patamar de evolução. Aí eles voltam para nos ajudar. Entretanto, a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases, e daí o ser falível. Não lhe dá Deus essa experiência, mas dá-lhe meios de adquiri-las só pela reencarnação. E você vê um Cristo, um Bezerra de Menezes, um Ismael, aquilo ali é mérito próprio. É através não é um privilégio divino. Deus criou uma casta, os anjos. A humanidade não se limita à Terra. Olha lá como esses princípios estão todos juntos. A gente falou de Vênus, dos mundos habitados. A humanidade não se limita à Terra. Habita em inúmeros mundos que no espaço circulam. Já habitou os desaparecidos e habitará os que se formarem. Tendo-a criado de toda a eternidade, Deus jamais cessa de criá-las. Então esses espíritos que já habitaram até em outros mundos são evoluídos. Então nós um dia seremos anjos. Então a gente pode pensar assim: eu sou um anjo em projeto. Hoje de jeito nenhum, tem a menor condição. Mas todos nós em projeto, a gente vai ser um anjo. Realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos esclarecidos para a transmissão de suas ordens e direção do universo. Desde o governo dos mundos, olha lá, até os mais ínfimos detalhes. Quem é o governador espiritual do planeta Terra? Aí os espíritos dizem: Jesus. Ismael é o guia espiritual do Brasil. Para encerrar, só um detalhezinho. Esses anjos, espíritos evoluídos, né? O guia espiritual da França era São Luís. Kardec fundou lá a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Quem era o guia espiritual da Sociedade de Allan Kardec naquela época? São Luís. Vejam bem como essas coisas que a gente não se dá conta às vezes, né? Quem é o guia espiritual do Brasil? Ismael. Pessoal, quem quer saber de Ismael, leia Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Tem um diálogo no início do livro impressionante, né? E aí eu pergunto a vocês: quem é o guia da Federação Espírita Brasileira?
ela é considerada, ela é chamada de a casa de Ismael. Eu estou dizendo isso porque isso não pode passar fora da nossa atenção. Olha a importância que esses espíritos tão evoluídos. São Luís dirigia lá a Sociedade Espírita da França, Ismael a Federação Espírita Brasileira. Foi Ismael que preparou, mandou a terra e intuiu Bezerra de Menezes a fundar a terra, a FEB. Então vejam bem, então Bezerra, quando fundou a FEB, Ismael estava ali trabalhando com suas hostes já. Então é por isso, para a gente não ter medo nesse momento de transição tão grande. Pessoal, quem lê Transição Planetária, eu fico feliz, agora com sinal de alerta ligado, onde Divaldo fala que a humanidade viveria um momento de dificuldade entre todos. Você preste atenção que a pauta dos nossos telejornais estão mudando. Falta de energia nas grandes capitais. O ano passado foi menos de 100. Esse ano foi 270 e tanto. Buenos Aires ficou um dia sem energia elétrica. Os karmas coletivos já. O Divaldo disse, não pense em fim do mundo não. Agora, por que não acontece o fim do mundo? Por causa da asa protetora desses espíritos. A coisa não transborda da taça. Agora, claro, eles não podem deter tudo porque a gente tem um livre-arbítrio. A gente gosta de meter o dedinho lá na tomada e levar o choque, né? Quem avisa, amigo é, mas a gente vai novamente. Então, é uma grande transição que a gente... Sem teoria conspiratória, é um momento de muita prece, de muita oração. Pessoal, morre muita gente naquele frio lá do Canadá, dos Estados Unidos, né? Então, vejam bem. Morreram milhares de pessoas lá. Sumatra está com esses vulcões em vários pontos. Então o planeta em desequilíbrio, né? Esse calor aqui é absurdo. Então queimando, mostrou lá no Chile, pessoas inteiras tiveram um incêndio florestal, tiveram que ser retiradas de suas casas só com a roupa do corpo. Então é isso, né? Que precisam a terra se acabar. Então um momento de dificuldade que a gente vai ver. A gente precisa se preocupar com o semelhante. E por isso que essas comunidades espíritas, a gente aqui, não só espíritas, né? A gente está falando que a gente faz parte da espírita, que se reúnem, se buscam, trabalhando para o ideal, a melhora nossa e dos nossos irmãos. Esse trabalho social, a gente não pode mais ficar em casa, olhando para o umbigo, não é? E vendo esse drama humano. Não dá mais. Então fica aqui o exemplo dos irmãos de Vênus, não é? Então quem dizer que não, eu não sei fazer nada, eu não posso fazer nada pelo meu semelhante, né? E tem uns que ainda dizem assim, né? Eu sou muito humilde. Humilde não, você é egoísta, né? Então não pode fazer nada, não quer fazer nada pelo semelhante, né? Então nesse momento que a gente está vivendo, então fica. E eu queria encerrando, pessoal, esse estudo é mais encaixado, ele é mais doutrinário, vocês perceberam, né? Não tem aquelas novidades de André Luiz. O de Joana de Ângeles é um estudo mais leve, é da relação, né? Mas eu digo a vocês que esse estudo é muito importante, o estudo Allan Kardec, o educador e o codificador, tá? É muito importante porque ele dá base para a gente, né? E quando vocês saírem do tratamento, a gente tem aqui o ESD, o EAD. Isso aqui, vai terça-feira a gente teve a estreia aqui na casa de Silvério Pessoa, está nos ajudando, dando um EAD, ele que tem formação, mestrado em religião. Hoje ele não está aqui, eu vou falar para não constrangê-lo, né? Silvério Pessoa tem mestrado em religião, e o estudo que a gente está fazendo no EAD agora é o Espiritismo e as Religiões. Então ele agora é um dos monitores, né? E é uma pessoa, o pessoal achou ele, porque Silvério a gente vê lá no Baile do Menino Deus, né? Então, com aquele balé folclórico maravilhoso, Silvério, o pessoal ficou encantado, porque é uma pessoa simples, fala baixo, calmo. Então, tá entendendo? Então, uma pessoa que vem para ajudar. Vejam bem, é um artista. Podia estar nos louros da sua fama tupiniquim,
aqui recifense, né? Então podia estar aqui. Então o cara tem as horas vagas dele, vem para um centro espírita, tá? E se dispõe a fazer alguma coisa, né? Sem querer ferir a modéstia disso. Eu vejo que ele é um ser igual a qualquer um de vocês, né? Então uma pessoa comum em aprendizado na terra. Então que a gente decida resgatar as mangas, né? Agora sempre baseado naquilo que os espíritos dizem, né? Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Porque não basta fazer o bem, a gente precisa fazer bem o bem que a gente faz. E para fazer bem o bem que a gente faz, a gente tem a base, que é através do instruí-vos, né? Amai-vos consciente emocional, instruí-vos consciente intelectual, né? As duas asas que a gente tem que buscar. O Espiritismo proporciona de graça. Ok? Pessoal, domingo, na nossa reunião vai ter Alexandre Barros, da Federação Espírita Pernambucana, com o tema Causas Anteriores das Aflições. 3h30 da tarde começa o passe para as crianças e a gente vai ter evangelização infantil. 4h da tarde, junto com a evangelização, tem a mocidade espírita também. E por aí vai, terça-feira, Fernando Veloso vai estar aqui, né? Para a semana eu estudo Joana de Ângeles e a psicologia espírita. Eu vou fazer um pedido aqui. Alguém quer sugerir um livro de Joana? Quer sugerir um, Severino? Está pensando? Sugira um. Jesus e nós. Jesus e a atualidade. É bem fininho ele, né? Bem lembrado. Pronto, vai ser Jesus e a atualidade. A gente vai... Eu peço para sugerir, para a gente não repetir nunca o mesmo. Então é uma coleção, a gente sempre trazer um novo. Então Jesus e a atualidade. Pessoal, então, quem tem rede social, então, vamos criar, nos adicionarmos, porque fica sabendo dessas coisas de primeira mão, né? Aquela mensagem de Divaldo que eu falei está lá ainda na rede. A gente acessar isso é uma coisa... Olha, esse pessoal todo tem rede social. Divaldo Franco, Raul Teixeira, Haroldo Dutra Dias, todos eles têm, né? Pessoal, e é uma coisa maravilhosa o que esse pessoal traz ali. Ok? Então vamos encerrar a reunião agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estudo na Casa dos Humildes e agradecendo a espiritualidade superior pela bênção das mensagens sobre Vênus, pelo entendimento dos anjos, segundo o Espiritismo. Agradecermos a Allan Kardec por conhecermos o movimento espírita a seu tempo. Todo um trabalho que teve início há quase 200 anos, mas que nós somos os continuadores, imperfeitos, pequeninos, mas sim somos os continuadores e discípulos de Allan Kardec. Que possamos sempre levantar a bandeira desse ideal que levamos no coração, que possamos sentir todos os dias de nossa vida a alegria de ser espírita. Então, pedindo permissão a Dr. Bezerra de Menezes, o espírito protetor da Casa dos Humildes, pedindo permissão a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas,
encerramos a primeira parte da reunião da noite de hoje. Muita paz.